Oi, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Teologia. Hoje eu venho trazer para vocês uma aula de teologia. O nosso canal agora vai passar a transmitir pequenas aulas de teologia para você que gostaria de ter um conhecimento teológico e você quer ter uma base, você quer ter um estudo resumido. O canal vai estar trazendo para vocês diversos estudos da área de teologia, tá bom? Então, você que não é inscrito, se inscreva, acompanhe e vamos lá. Essa é a nossa primeira aula e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de teologia, na verdade os 3 principais. A gente vai ver que tem 4 tipos aqui, mas os 3 principais eu vou colocar esses 3 primeiros aqui. Não que exista a questão principal ou secundário, é que são os tipos mais conhecidos de teologia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa a palavra teologia. A palavra teologia vem da palavra grega theos, que significa Deus, mais logia, que significa estudo. Então, é o estudo de Deus. Aí a gente pode perguntar, mas como assim o estudo de Deus? Será que Deus dá para ser estudado? Não, não dá para nós estudarmos Deus, nem podemos provar a existência de Deus. A questão Deus, ela vai muito à questão da fé. Mas nós podemos estudar a revelação de Deus, nós podemos estudar aquilo que Deus nos deu como uma revelação e através disso nós podemos ter uma base da pessoa de Deus, de quem é Deus, da vontade de Deus. Então nisso se baseia a teologia, no estudo da revelação divina. E aí nós temos aqui 4 tipos principais, são os 4 tipos mais conhecidos do estudo teológico, né? O primeiro que nós vamos estudar hoje aqui é a teologia bíblica. A teologia bíblica é uma teologia que ela estuda o próprio cânon bíblico. Os próprios livros da Bíblia são estudados através da visão dos autores bíblicos. Então, é um estudo que é tirado de dentro das próprias escrituras, analisando contexto, época, situação social, as etimologias, né, o estudo de formação das palavras, tudo isso é estudado para que se traga o contexto original do que os autores bíblicos estavam dizendo. Então, esse é o primeiro ramo da teologia, a teologia bíblica. E ela é uma teologia muito importante porque dela nós extraímos toda a teologia que passa por todas as tradições cristãs, nós trazemos através da teologia bíblica. Nós temos também aqui a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela estuda as doutrinas bíblicas. Então, a teologia sistemática, ela pega todas as doutrinas bíblicas e o que você encontra nas escrituras e ela vai estudando sistematicamente, né? Começando ali de Deus, e ali depois da criação, depois a queda, depois o pecado, depois a redenção, e assim vai. Ela tem uma ordem lógica de estudo, é o estudo da revelação das doutrinas reveladas por Deus em sua palavra. Então, a teologia sistemática, ela trabalha também o quê? A questão da cosmovisão dos autores bíblicos, das doutrinas. Ela trabalha os atributos de Deus, né? Os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, né? Como amor, justiça, soberania, enfim, existem diversos atributos de Deus que são estudados dentro da teologia sistemática. Ela também estuda a trindade, expiação, e é importante a gente lembrar que a teologia sistemática, ela também pode ser, ela tem um certo dualismo, ela pode ser chamada também de teologia dogmática, né? E tem uma certa diferença aí. A teologia dogmática, ela estuda os dogmas das tradições, então ela estuda aquilo que não é inegociável. Um dogma é uma ordem, uma ordenança ou uma doutrina da igreja que ela não negocia, né? Diferente da teologia sistemática, que ela vai estudar livremente sobre diversos temas da Bíblia e quanto mais ela encontrar, ela pode englobar ali. A dogmática não, ela já é mais fechada, ela tem a ver com a tradição da igreja. Nós temos também a teologia histórica, que ela vai estudar a história da igreja e também das religiões, né? A teologia histórica, ela vai começar lá desde antes até do cristianismo, vai ali começando ali da história do judaísmo e vai
passeando por toda a história e vai por ali desvendando o contexto, a época, os acontecimentos. Então, a teologia histórica ela vai tratar da historicidade dos documentos da igreja, né? de histórias que aconteceram ao longo de 2000 anos do cristianismo, e também ela vai trazer também histórias das religiões, né? Que nós precisamos também conhecer as outras tradições religiosas para que nós possamos dialogar com elas. E nós também temos esse quarto tipo que é menos conhecido, mas é a teologia prática. O que é a teologia prática? A teologia prática ela se ocupa mais com a prática, com a chamada ortopraxia da igreja, ou seja, é a forma que a igreja tem de serviço. Ela se preocupa em servir e viver uma teologia, não tanto na questão intelectual, mas de uma questão mais prática, né? Nós temos dois exemplos aqui, que é a teologia da libertação, que é uma teologia que ela se ocupa justamente com essa questão social, contexto de desigualdade, contexto, né, dos mais pobres, mais desfavorecidos. E a missão integral, que também ela é semelhante, ela parece muito com a teologia da libertação, porém essa missão integral é uma teologia evangélica. E a teologia da libertação, a maioria dos teólogos são teólogos católicos, mas tem também adeptos da teologia da libertação evangélicos. E aqui os principais teólogos, né? Os principais teólogos, e aqui tem as classificações que a gente estava falando aqui em cima. Alguns dos principais teólogos da teologia bíblica são Rudolf Bultmann, teólogo do século XX, Joaquim Jeremias também, um grande teólogo do século XX. Nós temos George Eldon Ladd, que é um teólogo mais ortodoxo. Esses dois teólogos, eles são considerados teólogos liberais, e a gente vai estar falando disso no outro vídeo. Nós temos o Ladd, que é um teólogo mais ortodoxo, que tem uma doutrina mais compatível com aquilo que a igreja entende ser a doutrina correta. Nós temos o Carson, o D.A. Carson, que ele é um teólogo bíblico também, embora ele tenha diversas habilidades teológicas, e ele trata de diversas áreas também da teologia, não só bíblica, né? Nós temos teólogos sistemáticos. Nós temos o Augustus Hopkins Strong, que é um teólogo que ele tem uma teologia sistemática de 2 volumes, né? Ele é do século XX ali, ele faleceu por volta de 1880, algo do tipo assim. Nós temos o Charles Hodge, também teólogo reformado, que ele fez uma obra muito grande, uma teologia sistemática enorme. Nós temos o Franklin Ferreira, né? Um pastor batista reformado, e ele criou essa teologia sistemática. Eu até recomendo para você essa teologia sistemática do Franklin Ferreira. É uma teologia muito atualizada com o contexto que nós vivemos aqui no Brasil, tá? E nós temos aqui o teólogo dogmático, né? O Emil Brunner, ele tem uma dogmática em 4 volumes. Ele é considerado também um teólogo não ortodoxo, mas ele é neo-ortodoxo, né? Nós podemos falar disso num outro vídeo, mas ele não é um teólogo ali que fica dentro da caixinha. Ele vai expandir seus pensamentos, ele vai ali utilizar métodos científicos, filosóficos. Então ele é um teólogo dogmático. E nós temos também os teólogos históricos, que se preocuparam mais em trazer a história da igreja. A gente tem o Adolf von Harnack, um teólogo liberal ali do século XX, é considerado o principal historiador da igreja, né? Ele tem uma obra muito vasta de história da igreja. Nós temos Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja ali, próximo do século IV ali, na época de Constantino, foi um historiador. E nós temos o Justo González, teólogo cubano, que é um dos mais atuais e um dos teólogos mais competentes em relação à história da igreja. E na teologia prática, eu deixei em aberto aqui, porque a teologia prática ela é praticada por qualquer teólogo que se ocupa em transformar a teologia intelectual numa teologia prática e vivida no meio da igreja. Então o teólogo prático, ele é aquele que não se ocupa somente com a questão do intelecto, mas ele vai muito além. Ele vai transformar aquilo que ele aprendeu em prática para a sua igreja e em uma vida onde ele possa atender o próximo com amor, com excelência, com serviço, utilizando
aquilo que ele aprendeu na teologia. Gente, essa foi a nossa aula. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais.